Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 44. Outra Batalha. Parte 1. O primeiro príncipe, Bárbaro Andrean Ealdis Rayleigh Weiself, estava furioso enquanto conduzia seus homens para o norte, deixando para trás o clamor de Irrantel e as tropas se preparando para marchar para as planícies Catuse. Droga! Marquês Raven, seu desgraçado! Bárbaro não conseguiu conter suas palavras. Durante a perturbação demoníaca, seu irmão mais novo tinha pego emprestado os homens de Raven para patrulhar a cidade e manter a ordem, dando aos nobres a impressão de que ele estava disposto e era capaz de lutar pelo bem do reino. Como resultado, os nobres que originalmente apoiaram o primeiro príncipe bárbaro estavam começando a ter dúvidas. Agora que o Marquês Raven tinha dado seu apoio ao segundo príncipe, alguns desses nobres também tinham ido para o lado de seu irmão. Não sair durante o distúrbio demoníaco se provou um erro fatal. Bárbaro não pisou na linha de frente e permaneceu no Palácio Real por não possuir nenhum homem. Foi a coisa certa a fazer. Que bem havia em apenas um homem aparecer na linha de frente. Ele simplesmente entraria no caminho dos outros. Além disso, os demônios também poderiam ter atacado o Palácio Real. Sem os homens do Marquês Raven, seu irmão mais novo também não seria capaz de manter a ordem. Bárbaro acreditava que fizera a escolha certa. No entanto, esses tolos não entenderam e foram enganados pelas aparências. E agora todos dançavam nas mãos do Marquês Raven. Será que nenhum percebeu as tramóias dele? Meu irmão só estava patrulhando, nem ele ou seus homens lutaram contra nenhum demônio, será que não viram? Se seu irmão mais novo tivesse lutado, ele certamente teria feito o papel de bobo. Quando se pensava sobre isso, podia-se dizer quão inteligente fora o Marquês Raven. Havia também mais uma coisa que desagradava Bárbaro. Esse era o fato de que ele estava a caminho do insignificante e pequeno povoado do vilarejo Carne. Ele havia ficado para trás na luta pela sucessão. Foi por isso que Bárbaro precisava se destacar como o primeiro príncipe durante a batalha contra o Império. Ele precisava recuperar a fama que seu irmão mais novo havia roubado, assim todos saberiam que ele era a melhor escolha para herdar o reino. Assim sendo, a batalha vindoura seria de suma importância para ele. Porém, ele recebera ordens que o obrigava a executar uma tarefa inútil como um lacaio. Que prestígio havia em investigar a ligação entre um vilarejo fronteiriço e a Inzolgon? Naquele momento, um arrepio percorreu a espinha de Bárbaro. Será que isso foi feito para impedir que Bárbaro consiga alguma coisa? Então o pai já decidiu há muito tempo entregar o trono ao meu irmão. Ele não queria deixar que eu fizesse qualquer coisa que me desse chances, é por isso que ele me despachou para esse povoado no meio do nada. A respiração de Bárbaro ficou caótica. Seu coração ardia de ódio pelo pai, quis desprezar a sua primogenitura, desejando assim dar o trono ao seu irmão mais novo por mostrar um ato ensaiado de coragem. O fato de perceber que um cavalo se aproximava em meio sua visão turva pela raiva foi pura coincidência. Meu príncipe, estás doente. Devo chamar um sacerdote? A voz estridentemente alta pareceu penetrar diretamente seu cérebro, incutindo uma sensação de gastura. Contudo, ele prontamente superou. Foi uma sorte que o ar frio do inverno ajudasse a acalmá-lo, e que a boa educação na casa real o tivesse treinado para manter as aparências. Apenas um tolo revelaria seus sentimentos interiores. Não, é apenas impressão sua. Simplesmente pensando em como lidar com a tarefa que o pai me deu. Enfim, Barão Sheneco visitou o aventureiro Adamantite Momon? O que ele disse? Oh, ouça meu infortúnio, meu príncipe. Uma coisa profundamente perturbadora aconteceu. Momon não estava, não pude encontrá-lo. Bem, isso foi apenas má sorte. Afinal, ele é um aventureiro adamantite. Então, por que está tão magoado com isso? Você não marcou hora, então não há motivos a reclamar que não tenha o encontrado. Não. Não é por causa disso. Foi a companheira de Momon que me desagradou, aquela mulher, Nabi. Nabi. Ah, a bela princesa. Bárbaro recordou a beleza arrebatadora que vira na capital real, tão solene que podia comparar-se com sua irmã mais nova.
Bárbaro a desejava, mas ela era companheira de um aventureiro que seu pai favorecera, de modo que ele não podia fazer o que quisesse caso ela fosse uma reles plebeia. E o que aquela beldade fez com você? Ela levantou a mão contra mim. Veja isso, meu príncipe. O barão Cheneco removeu sua luva, revelando uma grande contusão. O quê? Mesmo um aventureiro adamantite não pode cometer violência contra um nobre. Mas aquela nabe de repente pegou minha mão e me expulsou. Havia pouca informação para trabalhar, e Bárbaro não queria perguntar mais nada. Isso porque ele continuava pensando que havia alguma razão oculta por trás disso. Meu príncipe. Suplico-lhe que puna severamente aquela mulher sem educação por me prejudicar. Posso usar isso para conseguir o que quiser dela. Bárbaro considerou. Ele pensou se havia uma maneira de ajudar o barão e ainda fazer de Nabe sua propriedade, mas nenhuma ideia vinha à sua mente. O barão era um completo idiota, até mesmo se sentiria em dívida com o príncipe se o ajudasse nisso. Que sujeito inútil. Bem, acho que posso me fingir de amigo por enquanto, mas quando eu assumir o trono, ele será o primeiro que vou descartar. Antes disso, vou fazer bom uso dele. Bárbaro já estava planejando seus próximos passos, mas ao mesmo tempo ele estava um pouco deprimido pelo fato desse homem, de estirpe tão baixa, já possuir seu próprio feudo e vassalos, a habilidade de fazer guerra sem ter que precisar de ninguém, enquanto ele sequer tinha soldados juramentados. Quando o barão olhou para ele com olhos cheios de antecipação, Bárbaro assinou em resposta. Quando me tornar rei, vou considerar isso. Obrigado, Vossa Alteza. Bárbaro não suportava dar trela para esse bobo da corte que se curvava, então ele fez uma pergunta a um dos cavaleiros do Marquês Bullope. Ele era um comandante das tropas de elite do Marquês. Ei, me responde uma coisa. O que seria, Vossa Alteza? Na verdade, ele realmente não tinha nada a perguntar, mas não podia dizer que não queria mais falar com o barão, então estava apenas procurando uma desculpa. Ele fez uma pausa para pensar por um momento, e fez uma pergunta adequada, ao que o ódio de agora a pouco retornou para sua mente. Foi ideia do Marquês Bullope enviar o Bárbaro para esse vilarejo pobre? Significava que, será que o conde me traiu? Ele mudou para o lado do meu irmão. Ele queria negar essa possibilidade. Bárbaro estava casado com a filha do Marquês e, até onde sabia, ele tinha sido um bom genro durante todo esse tempo. Assim que Bárbaro assumisse o trono, ele se tornaria o líder dos 6 grandes nobres. Escolher apoiar seu irmão mais novo a essa altura dos eventos só levaria a conflitos com o Marquês Raven. Mas que outro motivo poderia haver? Se isso é verdade, então, o fato de eu ter sido enviado para esse vilarejo miserável, é para dizer a todos os outros nobres que não posso contribuir muito para a guerra? O que há de errado? Precisa de um descanso. Cale a boca. Independentemente do quanto tentasse suprimir, ele não conseguira impedir o estresse latente. Ele viu que o cavaleiro ficou surpreso, mas ainda assim não conseguiu se conter. Quando a intenção assassina vazou por entre os dentes, Bárbaro ordenou. Eu ordeno que você conclua rapidamente a questão do vilarejo Carne e se prepare para prosseguir para as planícies Cátice. Quando chegarmos ao vilarejo Carne, concluiremos prontamente nosso objetivo e partiremos. Acho que seremos capazes de alcançar Irrantel até o anoitecer. Depois disso, vamos descansar pela noite e vamos imediatamente para as planícies Cátice ao raiar do dia. O cavaleiro franziu a testa. Com todo o respeito, sinto que é muito difícil. Por favor, dê uma olhada, Vossa Alteza. Nossa formação abarca 3.500 homens do Marquês e 1.500 homens dos vários nobres que deram apoio ao senhor. Para completar rapidamente nossa missão, reduzimos nossa composição de tropas de abastecimento, substituindo-as por 50 carroças de carga. Eu sei disso. Qual é o problema? Nossa formação tem 4.500 de infantaria e 500 de cavalaria. Mesmo que completemos nossos negócios no vilarejo Carne em 1 hora, retornar a Irrantel até o anoitecer será bem complicado. Precisaríamos correr além da conta. É por isso que eu estava perguntando. Eu vou dizer de novo. Há algum problema? Se não houver nenhum, por que você não pode fazer isso? Meu príncipe, a infantaria pode acabar esgotada ao ponto de colapsar. Acho que ainda não está entendendo direito. Até onde sei, não vale a pena ir em um vilarejozinho pífio como aquele.
O que precisamos fazer é seguir para as planícies Skates e derrotar o Império. Você não é um dos homens do Marquês? Nesse caso, deixe-me perguntar-te algo. A batalha será tão fácil ao ponto que podem se dar ao luxo de ter 5.000 homens à toa no campo. O que acha disso? A boca do cavaleiro se apertou em uma linha reta. Coloque suas prioridades em ordem. Os homens estarão cansados? Então chicoteie-os para fazê-los correr. Afinal, vocês estavam todos reunidos aqui para lutar nas planícies Skates. E para construir minha reputação. É como diz, Vossa Alteza. Compreendo. O cavaleiro inclinou a cabeça em reconhecimento. Deveria ter respondido assim desde o começo. Vá planejar quando poderemos chegar a Irrantel e quando poderemos nos estabelecer. Cuide dos detalhes. Sim. Discutirei quanto antes o assunto e trarei a resposta que procura, Vossa Alteza. No momento em que o cavaleiro esporou seu cavalo em direção a seus camaradas, Bárbaro já o havia tirado do sério. Meu pai me odeia. Ou ele ficou caduco e não consegue mais pensar direito. Então é por isso que ele queria dar o trono ao meu irmão mais novo. É apropriado que o irmão mais velho herde. Caso contrário, isso não ofenderia os nobres. Ele jurou se recuperar dos terríveis problemas em que estava, e fazer com que se arrependessem de dar a eles 5.000 homens para comandar. Foi essa determinação que impulsionou o Bárbaro. Barão. Sim, milord. Não me desaponte. O barão parecia ter respondido com uma voz estridente, mas a resposta entrou em um ouvido de Bárbaro e saiu pelo outro. Maldito seja, Zanak. Guarde seu narcisismo para a capital real. Mesmo eles sendo relacionados pelo sangue, ele também era um adversário na corrida pela sucessão e, portanto, precisava ser tirado do caminho. Ele não queria matá-lo, mas se ficasse no caminho, não se importaria de dar a ordem para fazê-lo. Quando eu subir ao trono, o que posso fazer com ele? Devo matá-lo, então aqueles nobres idiotas não poderão se reunir em rebelião? Ou isso seria um desperdício? Se ele fosse uma mulher, teria muitos usos. Minha irmã pode ser estúpida, mas ela é bonitinha. Eu vou vendê-la para o maior lance. Vai ser problemático ter outro ramo familiar com sangue real. Então o certo será casá-la com a realeza de algum reino distante, embora, se ela até possa ser útil e servir como a base para o meu poder, bem, eu poderia considerar isso. Enquanto imaginava o futuro ideal do reino Reestize guiado por suas mãos, Bárbaro estreitou os olhos distraidamente. Ele se viu sentado no trono, com os nobres em massa curvando-se respeitosamente a ele. Ele viu seus vassalos correndo para cumprir as ordens que dava. Não seria maravilhoso? Ele sorriu singelamente, então rapidamente disfarçou. Assim que prontamente terminasse sua missão no vilarejo Carne, eles poderiam viajar rapidamente para as planícies Skates. Bárbaro achava que isso determinaria se seu sonho se tornaria realidade ou permaneceria uma fantasia. Assumindo que os soldados se forcem a marchar, o mais importante seria ou não chegar a tempo para a batalha, não? Ou será melhor observar silenciosamente a batalha e agir como emboscadores? Ele achava que era um plano inteligente, mas não estava confiante de que poderia usar habilmente suas tropas para atacar o inimigo no flanco ou na retaguarda enquanto não o percebiam. Ele queria muito deixar os cavaleiros lidarem com isso, mas essa batalha era uma chance de demonstrar sua dignidade para com o trono, então deixar os outros organizarem as coisas não era uma boa ideia. O que ele deveria fazer para obter os resultados mais impressionantes e garantir o trono para si? Enquanto Bárbaro pensava, uma ideia surgiu de repente. Seria possível usar o povo do vilarejo Carne para negociar com a Insolgon? Era como se um raio de luz ofuscante tivesse caído dos céus para iluminá-lo. Verdadeiramente, essa seria uma jogada magistral. Seja qual for a razão que a Insolgon teve para salvar o vilarejo Carne, a existência do mesmo deveria ser uma garantia de negociação. Se esse Insolgon de quem ninguém jamais tinha ouvido falar antes desistir da guerra, o Império Baharut perderia sua justificativa e provavelmente retiraria suas tropas para evitar serem rotulados como invasores. E se descobrissem que foram as ações de Bárbaro que fizeram o Império se retirar, isso seria uma coisa incrível, não? O pai não será mais capaz de não me levar a sério e minha ascensão será garantida. Bom. Deveras excelente.
Se a Inzolgoon simplesmente os ajudasse, então ele não poderia retirar suas forças. Nesse caso, tudo que ele teria que fazer era forçar o povo do vilarejo Carne a se render. Pessoas de todo o país estavam sendo mobilizadas para isso. Os aldeões do vilarejo Carne não tinham o direito de recusar. Aparentemente o rei tinha isentado os moradores do vilarejo Carne das obrigações do reino, mas isso antes da situação mudar. Cabia ao comandante, Bárbaro, no caso, lidar com o que surgisse. Se a Inzolgoon fosse culpado por matar os fazendeiros do vilarejo Carne, então isso também poderia ser usado como propaganda. Eles poderiam criticá-lo como um vilão medíocre. Propaganda dessa estirpe provavelmente seria eficaz contra seus apoiadores, o Império incluso. Bárbaro estremeceu com a pura perfeição desse plano. Para ser honesto, ele se achava o mais burro entre seus irmãos, mas agora isso era difícil de dizer. O fato de que tal sabedoria estava hibernando em sua mente emocionou Bárbaro.